Hoje com o pastor Joseph Prince. A Bíblia diz que Deus gastou 40 dias e 40 noites com Moisés no monte e levou 7 capítulos para relatar isso. Quanto à criação, levou somente um capítulo, Gênesis 1. Agora, a razão por que exigiu 7 capítulos é porque, lá no monte, Deus falou a respeito do seu filho em figuras, tipos e sombras. Isso não é precioso? Somente no final do 7º capítulo, no último versículo, Deus menciona, certo? Para Moisés, no último versículo, Deus menciona para Moisés as 2 tábuas da lei. Moisés desce com as 2 tábuas da lei. Só no final dos 40 dias, Deus deu a Moisés as 2 tábuas. O que aconteceu com ele durante esse tempo? Ele estava ouvindo Deus falar em detalhe e compartilhar com ele a alegria do seu coração, que é o seu filho. Ele falou a respeito do seu filho. Deus quer que você saiba que a adoração é se lembrar do seu filho. Assim como José, Deus é o nosso José celestial, a Bíblia fala a respeito do José terreno. Quando ele se revelou para os seus irmãos, ele disse: eu sou José, com todo o poder que ele tinha, ele os perdoou. Pelo que fizeram com ele, o traindo e o vendendo. Ele os perdoou e disse: aproximem-se. Com todo o poder que tinha, disse: aproximem-se. Ele chorou nos ombros dele e disse: digam ao meu pai, que era Jacó, digam tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Adoração é dizer ao Pai todas as coisas que você viu e ouviu sobre Jesus, o Salvador, nosso Redentor, nosso precioso e gracioso amigo, Jesus Cristo. Amém? Todas as vezes que nós cantamos a respeito do Senhor, o Pai se alegra. Não me pergunte por quê. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, era cada dia as suas delícias, diz a Bíblia. Como você trata Jesus é como Deus o trata. Se você honrar, Deus honrará. Se você o rejeitar, Deus o rejeitará. Se você o aceitar, Deus o aceitará. Lembre-se sempre o que você faz com Jesus. Eu me lembro de um homem rico, a história deste homem que tinha um filho precioso. Era tempo de guerra e todos os jovens foram convocados, inclusive o seu filho. Todos tinham que ir para a guerra e o seu filho também foi. Esse era o único filho que ele tinha e ele esperou por seu retorno e um dia ele recebeu uma notícia. A notícia que ele temia: seu filho havia morrido. Muitos anos se passaram e agora aquele pai tinha somente um servo na sua casa. Ele envelheceu e finalmente morreu. Como era rico, vieram leiloar seus bens e vieram pessoas de todas as partes do mundo e daquela nação, especialmente para comprar seus quadros, que estavam sendo leiloados. Eles queriam comprar seus quadros no leilão. Muitos chegaram para o leilão e o leilão começou. Esse homem possuía muitas pinturas famosas, mas o leilão começou com a pintura que ele possuía do seu precioso filho. Por sentir muita falta do seu filho, ele contratou um pintor para fazer um quadro dele. O primeiro quadro leiloado foi aquele quadro, certo? Ele havia colocado no testamento que aquele seria o primeiro quadro. Ninguém ofereceu nada por aquela pintura. Mas o velho servo, que estava sentado lá atrás, ainda lamentando a morte do seu senhor, levantou a sua mão e ofereceu o que ele podia. Foi uma quantia pequena e todos queriam dar seus lances. E o leiloador disse: acabou o leilão. Bam! E as pessoas ali disseram: por que acabou? Ainda não venderam os outros quadros? O leiloador disse: estava no seu testamento e ninguém sabia disso. Quem comprasse o quadro do seu filho levaria todos os outros quadros. Assim, o fato é esse, irmãos. Aquele que tem um filho tem todas as bênçãos de Deus. Recebe todas as bênçãos dos céus. Posso ter um amém? Você tem um filho. Você tem um filho. Hoje nós vamos compartilhar com você o que aconteceu no caminho de Emaús. Existem muitas formas de ensinar a Bíblia. Existem aqueles que ensinam a Bíblia de tal forma que eles pregam fortemente sobre a santidade.
ao ponto que o amor de Deus e a graça de Deus não podem ser vistos. Por outro lado, tem os que pregam a graça ao ponto de Deus não ser mais um Deus justo, um Deus que não pune mais o pecado. Sim, ele pune o pecado, mas nossos pecados já foram punidos no corpo de Jesus Cristo. Se Deus não é justo, se ele não é fiel, ele não é um Deus verdadeiro. Se o juiz não é correto, se o juiz não é justo, então toda a fábrica da nossa sociedade vai desintegrar. Precisamos que nossos juízes sejam corretos, justos, sejam fiéis, interpretando corretamente a lei. De outra forma, a sociedade não floresceria. Amém? O mal deve ser punido, o bem recompensado. A verdade, irmãos, é que temos que entender que Deus é justo, ou então não precisaríamos da cruz. Como pode um Deus justo receber homens pecadores? A base é a cruz, onde seu filho morreu. Posso ter um amém? Em função da cruz, Deus é justo recebendo pecadores. Por causa da cruz, quando o sangue do seu filho foi derramado, cumpriu totalmente todas as exigências da justiça de Deus. De tal forma que Deus ficou satisfeito. Nessas últimas semanas tenho falado sobre isso porque a revelação está muito fresca no meu coração. Veio de forma tão forte recentemente quando eu preguei que a justiça de Deus foi satisfeita pelo que seu filho fez. Não somente Deus aceitou você, mas Deus não aceita você como um servo. Ele o aceita e faz de você um filho. Posso ter um amém? O Senhor Jesus nos ensinou que a forma certa de ensinar a Bíblia é, na verdade, olhar para Ele através das Escrituras. Lembre-se que os 12 discípulos estavam desanimados e o Senhor Jesus apareceu para eles, mas os olhos deles estavam fechados para não o conhecerem. Foi no dia da sua ressurreição. Jesus fez algo tão normal no dia da ressurreição. Ele gastou seu tempo caminhando e falando a respeito da Bíblia. A Bíblia diz que esses dois estavam desanimados. Como Jesus os trouxe para fora da sua depressão? Como fez isso? A Bíblia diz que, começando com Moisés e com os primeiros 5 livros, ele começou a expor as coisas com respeito a si mesmo. O coração dele se aqueceu. Certo, irmãos? A forma como Jesus ensinou a Bíblia, a forma como ele quer que nós ensinemos. A propósito, era um domingo e o domingo terminou com comunhão na casa. Ele estava dando a eles o padrão divino, um paradigma para mostrar que nos domingos é assim que temos que fazer. Temos que expor a respeito de Jesus. Posso ter um amém? Graças a Deus, muitas igrejas fazem isso. Muitas pessoas vêm à igreja e não sabem que necessitam de Jesus, mas Jesus se manifesta em diferentes formas. Se você está com fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele é a fonte das águas vivas. Amém? Glória a Deus. Se sente perseguido pela morte, as forças da morte estão atacando você, não esqueça, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Certa vez, eu perguntei ao Senhor por que os olhos dele estavam impedidos de ver. Não seria muito bom para eles? Não se sentiriam encorajados, seriam animados, vendo o Senhor em pessoa, o Senhor mostrando as feridas dos cravos? O Senhor disse para mim, eu fiz essa pergunta ao Senhor. E o Senhor me respondeu, é mais importante que eles me vejam nas Escrituras. Dessa forma, todas as gerações são tratadas de forma igual. Nós diríamos que eles foram abençoados porque o viram pessoalmente, mas eles foram abençoados porque o viram nas Escrituras. Nós somos privilegiados hoje. Eu vou demonstrar isso contando para você uma linda história na Bíblia que mostra, deixe-me dizer com clareza, o Antigo Testamento contém o Novo escondido. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Podemos dizer que o Antigo Testamento no Novo está aberto. Amém? Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos figuras, lindas figuras de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero focalizar em Elias e Eliseu e seus ministérios proféticos. Vou começar falando do ministério profético no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, primeiro Deus deu a Israel, durante 40 dias e 40 noites, num monte, Deus deu a Moisés o paradigma ou a figura de como seria o seu santuário. E pela primeira vez, Deus menciona o sumo sacerdote e suas vestimentas. Ok? Você me acompanha? Assim, o sumo sacerdote deveria ser o líder, não somente espiritual, mas o líder civil. Não tinha um rei, o sumo sacerdote tinha que ser o líder.
Não durou muito tempo e o sumo sacerdote fracassou. Os filhos ofereceram fogo estranho, certo? Então a Bíblia diz que depois do sumo sacerdote, na história de Israel, Deus levantou um rei. E o rei estava em primeiro lugar e o sumo sacerdote em segundo. Quando o rei tinha uma necessidade, buscava o sumo sacerdote. Mas os reis de Israel e de Judá também fracassaram. Até o melhor, Davi fracassou. E Deus então trouxe o ministério profético. Durante o tempo de grande corrupção em Israel, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Ao norte, o reino de Israel, e ao sul, o reino de Judá. A Bíblia nos diz que, no tempo da aparição de Elias e de Eliseu, Israel estava no seu estado mais corrupto. O rei era Acabe. Ele tinha uma mulher terrível, era casado com uma bruxa. O nome dela era Jezabel. Você conhece. E essa mulher era louca, era uma mulher descontrolada. Não somente isso, ela forçou os israelitas a adorarem o falso deus Baal, o deus da chuva. E existiam ritos de fertilidade que envolviam todo tipo de promiscuidade sexual. Faziam coisas que Deus havia proibido, deixavam seus filhos passarem pelo fogo, literalmente eram lançados no fogo como oferta a Baal. Era uma prática terrível. Durante esse tempo de muita corrupção, Deus trouxe o ministério profético. E é claro que o primeiro profeta foi Samuel naquela época. Mas, diferente dos reis e dos sacerdotes, não passava de pai para filho. Se o sacerdote morria, seu filho ocupava a função. Se um rei morresse, o seu filho ocupava a sua função. Mas para um profeta não era assim. Não haviam sucessores. Deus levantava um profeta quando quisesse. Houve uma exceção, só uma. Eliseu foi sucessor de Elias. Por que Deus colocou essas duas histórias, de Elias e Eliseu, na Bíblia? Porque Elias nos lembra de João Batista. Eliseu nos lembra de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o nome Eliseu significa meu Deus salva. Meu Deus é Salvador. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. E Eliseu em hebraico é Elisha. A diferença é que Elisha tem o Eli, o Deus do poder. O Elohim, Eli. Deus é salvação. Yeshua é Yahvé, é salvação. Essa é a diferença. Eliseu é uma figura de Jesus. E todos os seus milagres são milagres de graça. Ao passo que Elias, seus milagres são milagres de juízo. Quando Elias, o tisbita, aparece, ele diz, não haverá chuvas por 3 anos e meio por causa do pecado do povo. Ele disse isso. Ele tipifica o juízo e Eliseu tipifica nosso Senhor, que é graça. Assim como João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, assim é Elias. Elias viveu uma vida ascética. Ele estava no deserto, entre as montanhas e rochas, enquanto Elias era um profeta da cidade. Ele andou entre viúvas, leprosos, reis, capitães como Naamã. Ele era acessível tanto às pessoas comuns como à realeza. Enquanto Elias estava sempre longe, se vestia de forma diferente, todos sabiam como ele se vestia, com pelos de camelos. A Bíblia diz, e eu vou provar, que João Batista é um tipo de Elias. Quando o anjo Gabriel apareceu para o pai de João Batista no santuário, quando ele estava oferecendo o incenso, a Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu à destra do altar de incenso. Existia uma tradição judaica que eu conheço, que diz que do lado direito do altar de incenso, por muitos anos, desde o tempo de Elias, essa é uma tradição rabínica, diz que eles guardavam as vestimentas de Elias.
O manto que ficou com Eliseu, quando Deus arrebatou Elias, ele pegou aquele manto e feriu as águas e as águas se abriram. Estava do lado direito do altar. Quando o anjo Gabriel apareceu, provavelmente ele segurava o manto de Elias quando falou com Zacarias, o pai de João Batista, e ele disse: irá adiante dele no espírito, falava de João Batista, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Até o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos que João Batista era Elias, o que deveria vir. João se parecia com Elias, contudo, o ministério de Elias foi muito curto. Deixe-me explicar algo que aconteceu com Elias. A famosa história de Elias foi o seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Quantos já foram lá? É um lugar lindo para visitar. Você pode subir ao Monte Carmelo e pode ver o lugar onde tudo aconteceu. A Bíblia diz que eles subiram ao cume do Monte Carmelo para aquele grande confronto. Elias os confrontou dizendo: Deus que responder com o fogo, esse é Deus. Você conhece a história. Os profetas de Baal concordaram e a Bíblia diz que, não esqueça que era em tempo de fome e não estava chovendo desde que Elias disse que não haveria orvalho e nem chuva. As coisas estavam muito secas e áridas. A Bíblia diz que os profetas se esforçaram, dançaram, chegaram até mesmo a se cortar. Lembre-se, Deus nunca pede que ninguém se mutile. Ele nunca manda você se cortar ou se machucar. Amém? Deus cura. Deus abençoa. Assim os profetas de Baal se cortaram no altar, tentaram clamar por fogo de Baal, mas nada aconteceu. Quando você lê o relato da Bíblia, Elias chegou a brincar com eles. Gritem mais alto, talvez estejam no banheiro. Ele disse: gritem mais alto, talvez ele tenha ido para o banheiro. Elias era terrível, mas esse homem era um homem de fé. E eu posso afirmar para você que ele era homem de Deus. Amém? Depois de tentarem ao máximo, ele disse: terminaram? Eles estavam sangrando, eles estavam no chão, estavam ofegantes. Ele disse: agora é minha vez. A Bíblia diz que ele disse: coloquem 12 pedras, cavem valas ao redor das 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Naquele momento histórico, Israel estava dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, mas a verdade é essa: quando se apresentar a Deus, se apresente em unidade com o corpo de Cristo. Essa é a forma como Deus vê a igreja. É assim que Deus vê a igreja. Ele não nos vê como nós nos vemos. Posso ter um amém? Assim eles colocaram 12 pedras e colocaram a oferta lá, e a Bíblia diz que ele disse: ó Deus, mostra a esse povo, mostra a Israel que o Senhor é o Deus verdadeiro. E fogo desceu. Deixe-me dizer que a vala que cavaram, Elias fez o povo descer ao ribeiro de Quizon e encher várias vezes aquela vala, várias e várias vezes, até todo o altar ficar encharcado, diz a Bíblia. Ele tentou dificultar. E Deus respondeu. O fogo caiu. E quando o fogo caiu, queimou o sacrifício, queimou também as 12 pedras e também secou totalmente a água na valeta. Se for a Israel, não vai encontrar as pedras. Foram consumidas. Naquele dia, sob a lei, o juízo foi maior do que o sacrifício. Quando Cristo veio, ele consumiu o juízo e clamou: está consumado. E ele disse para o Pai: nas suas mãos entrego o meu espírito. O sacrifício foi maior do que o juízo. Amém? E ele fez isso por nós. Posso ter um amém? A Bíblia diz que ele era um tipo de João Batista, duro, dizia palavras com força, mas Eliseu era diferente. Eliseu foi conhecido por seus milagres de graça, exceto por um incidente. O fato é esse: muitas pessoas dizem que o Senhor Jesus Cristo opera milagres de graça. Sim, mas houve um caso quando Jesus amaldiçoou a figueira, mas ali foi uma lição objetiva para os seus discípulos para que eles aprendessem a respeito da fé. A mesma coisa aconteceu com Eliseu. Assim, os comparando, em Lucas 7, versículo 33, Jesus diz: pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. A carne nunca fica satisfeita. Ou dizem que você é muito legalista, ou muito cheio de graça. Você entende isso? O problema está em seus corações. Falem comigo, irmãos. Assim, de João Batista diziam que ele era muito duro. De Jesus diziam que ele era muito leve. Ele era muito amigo. Que acusação maravilhosa! Amigo de pecadores e publicanos. O que eles falavam como insulto, para nós é uma bênção, é uma glória. Traz exaltação ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele é amigo de pecadores. Amém? Se você disser, pastor, eu não sou pecador, ele não é seu amigo. Ele é meu amigo e sempre será meu amigo. Ele é um Deus gracioso e um amigo fiel. Todos os que se aproximaram dele com necessidades sempre saíram da sua presença abençoados. Ele sempre nos deixa com cura. Ele é um amigo gracioso. Amém? Quando você enxergar Jesus, verá seus olhos, e nos seus olhos verá o amor que ele tem por você. Em Cantares diz que seus olhos são como rios de águas vivas, como pombas ao redor dos rios de águas vivas. Olhos cheios de amor, cheios de ternura, como os olhos de pombas. Amém? Aleluia! Esse é Jesus, totalmente desejável. A Bíblia diz que algo aconteceu depois dessa grande vitória. Depois do fogo consumir tudo, o povo começou a gritar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pensa que toda a nação se voltou para Deus, mas não fizeram isso. Muitos só leem até essa parte do texto. Se continuarmos, a nação não se converteu a Deus. Isso fez Elias ficar muito desencorajado. Um ministério fracassado traz desânimo. Podemos enfrentar muitas coisas, mas quando existe falha, nos desencorajamos. Afinal, somos um povo de fé, um povo bem-sucedido. Então encontramos obstáculos e nos sentimos fracassados. Será que fracassamos? Elias ficou deprimido. E para aumentar o problema, aquela mulher maluca chamada Jezabel, a esposa do rei Acabe, quando ela ouviu que Elias tinha matado os profetas de Baal no Monte Carmelo, a Bíblia diz que quando ela ouviu isso, ela disse, agora eu vou matar Elias. Vou encontrá-lo e matá-lo. A Bíblia diz que disseram isso para Elias. Quando Elias ouviu isso, Elias fugiu. Esse era o homem que enfrentou os profetas de Baal. Quando Israel estava desviado, amém? Chegou a fazer pouco caso dos profetas de Baal. Mas agora você o vê correr de uma mulher louca que o ameaçava. Mas antes de nós começarmos a julgar o profeta Elias, antes de criticar o nosso irmão, lembre disso. Pode acontecer com todos nós. Às vezes estamos animados, às vezes estamos como Davi. Davi venceu Golias, o gigante filisteu, e o matou e o decapitou. Conquistou uma grande vitória naquele dia para Israel. Alguns capítulos depois, a Bíblia diz que ele estava fugindo do rei de Israel, o rei Saul. E ele disse essas palavras: um dia eu perecerei pelas mãos de Saul. O mesmo Davi que disse, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse homem feio, Golias. Eu adicionei o feio aqui, deixe-me dizer a verdade, não podemos adicionar nada à Bíblia. Por isso estou informando que eu acrescentei. Amém? O que Davi quis dizer é que Deus o havia ajudado numa situação pequena e o ajudaria numa situação grande. O livraria do adversário Golias. Amém? E ainda assim, não muito tempo depois de ter dito isso, disse, perecerei nas mãos de Saul. A espada de Golias não pôde protegê-lo, mas alguns capítulos depois, Davi tomou a espada de Golias e disse, não há outra melhor. Coisas acontecem quando tiramos nossos olhos de Deus. Quando fazemos isso, as circunstâncias se agigantam. O que as pessoas dizem se torna grande.
Porque você tirou os olhos de Jesus, você não caminha sobrenaturalmente sobre as águas, você olha para a tempestade, ventos, para a turbulência das ondas e pensa, oh meu Deus, o que está acontecendo? E você fica preocupado. A resposta para tudo isso é olhar para Jesus. Voltemos para Elias. Elias ficou desanimado. E ele fugiu de uma mulher. Ele fugiu e a Bíblia diz que foi uma longa jornada, ele estava cansado e ele deitou-se debaixo de um zimbro. É uma árvore que você encontra em abundância no Egito, bem como em Israel. E debaixo desse zimbro ou junípero, debaixo da árvore ele disse, Senhor, deixe-me morrer. Se de fato quisesse morrer, era só ficar lá esperando por Jezabel até que ela o encontrasse. Jezabel disse que iria matá-lo, foi por isso que ele fugiu. Nós sempre ficamos confusos quando nossa fé é abalada. Nos tornamos uma contradição ambulante. Vire para o seu vizinho e diga, ele está falando de você. Tirando os olhos de Deus, perdemos a fé. O que devo fazer? Faça seus problemas pequenos. Faça Deus grande. Coloque seus olhos no Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que um anjo apareceu e ele adormeceu. Ele disse para Deus matá-lo, tirar sua vida, e Deus o fez adormecer. Foi isso que Deus fez. Você não fica feliz que Deus não responde todas as suas orações? Se você não é grato, sua mulher é de Deus não responder todas as suas orações. Amém? Mas no lugar disso, Deus viu que o seu servo precisava descansar. Ele estava esgotado. Você talvez precise descansar. Mas, por favor, não durma agora. Ele precisava de descanso, Deus deu descanso. Isso é profundo. Ele estava esgotado, deprimido. O fato é esse, irmãos. Quem somos nós para criticar Elias? Mas isso está na Bíblia para nossa instrução e aprendizado. Deus quer que aprendamos através de todos esses exemplos. Nós não estamos criticando Elias sem considerarmos a nós mesmos. Porque se isso aconteceu com um grande homem de Deus, como Elias, como Davi, quanto mais conosco. Temos que considerar a nossa vida. Amém? Essas histórias não foram postas na Bíblia pelo Espírito Santo para o nosso entretenimento. Estão na Bíblia para instrução e aprendizado. Amém? A Bíblia diz que ele dormiu debaixo do zimbro, Deus foi gentil, o fez dormir. Estou vendo a manifestação dessa palavra de Deus agora, confirmando com sinais maravilhas, aleluia. Ele dormiu debaixo do zimbro e depois ele foi despertado do seu sono por um anjo. E o anjo preparou comida para ele e também separou para ele água e disse para ele, levanta, come e bebe. E ele se levantou, comeu e bebeu e dormiu de novo. Após dormir um pouco mais, não sabemos quanto tempo, o anjo acordou de novo e preparou para ele outra porção de comida e bebida. E ele comeu e bebeu. Quantos entendem que às vezes pedimos a Deus para tirar nossa vida e Deus coloca-nos para dormir, nos alimenta e nos nutre? Nós sabemos qual o alimento que nos nutre. Só Deus pode nos nutrir. Se estiver deprimido, a pior coisa que pode fazer é assistir novelas. Se continuar assistindo, vai ficar ainda mais deprimido. É tanta mentira, tanta traição, herança de um vai para o outro, um mente aqui, o outro mente ali, um foge. É uma confusão total. A bênção de um vai para outro, aparece um filho ilegítimo. Extremamente deprimente. Você sabe disso. Não satisfaz. Se você busca satisfação, deixe-me dizer, somente Cristo pode satisfazer. Gaste tempo com a palavra de Deus e Ele vai alimentar você. Ok, glória a Deus. Ele se levantou de debaixo da árvore e a Bíblia diz que ele foi na força dessa comida e dessa bebida por 40 dias até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai. Deus não lhe falou para ir para o Monte Horebe, mas foi para lá que ele foi. E lá ele foi para uma caverna. Como nós, quando estamos desencorajados, ele foi para uma caverna. Não queria falar com ninguém.
Na caverna ficaria somente ele e Deus. Ele ficaria ali dentro daquela caverna, mas o problema estava nele, onde quer que ele fosse. Talvez você não saiba, mas o problema acompanha você, você entende? Sua imaginação se acentua na caverna escura. Fica ao vivo e a cores. Certo? E ele pensou, eu vou parar de profetizar. Vou parar de profetizar contra o mal. Meu ministério acabou e ele estava dentro daquela caverna e Deus falou com ele. Elias, o que você está fazendo aqui? Elias disse, me adiantei um pouco porque quero mostrar algo que vai chocar você. Quando lemos a Bíblia, às vezes temos que ler devagar, porque existe uma forma de estudar quando lemos muita coisa em termos de histórias para entender tudo, mas meditar é ler devagar. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Todo o capítulo fala sobre o povo judeu, a nação de Israel. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Você já notou o quê? Ele reclama a Deus de Israel. Eu sempre pensei que nessa passagem ele falava com Deus a favor de Israel. Ele os acusava e ele contava para Deus os pecados de Israel. Deixe-me dizer algo a respeito de Deus. Mesmo que seu irmão peque, se você for para Deus para reclamar do seu irmão, ou pior, for falar para outra pessoa sobre o seu irmão, Deus não gosta disso. Você foi salvo não por obras, mas pelo sangue de Jesus. Quando se aproxima dele, ele espera bons costumes. Não fale mal dos seus irmãos. Vocês me escutam? Existem ocasiões que nós temos que lidar com o pecado, mas isso é um outro assunto. Já preguei isso usando como exemplo a lepra no livro de Levítico. Lá existe muita sabedoria. Mas isso é para a liderança. Mas para nós, em geral, não devemos acusar nossos irmãos de seus pecados. Se for apresentar o pecado de alguém, deve fazer através do seu líder com espírito de humildade para que você também não seja tentado. Você não está isento. Assim ele começa a contar os pecados do povo de Israel. Próximo versículo. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ele tinha dito, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Buscam a minha alma. E Deus responde para Elias assim, Elias, eu tenho 7.000. Às vezes surge essa fantasia na nossa mente, e é o inimigo que coloca em nossa mente. Pensamos que somos os únicos fiéis. Somos a única igreja que prega a verdade. Coisas que vocês impõem sobre mim, que eu nunca disse. Pensamos que somos os únicos que Deus levantou, que se não estivermos presentes, Deus não vai agir. Pensamos, Deus, eu sou o único que permaneceu. Sempre que um servo de Deus pensa que ele é indispensável, fez a diferença entre o Carmelo e o Horebe, onde ele agora está. No Carmelo, ele estava apresentando a verdade, querendo converter seus irmãos. Mas aqui ele está dizendo para Deus os pecados dos seus irmãos, recontando os seus pecados. Todos podemos cair nessa condição quando tiramos nossos olhos do Senhor e colocamos nossos olhos sobre os homens ou sobre nós mesmos. Vocês me escutam? Deus não aprecia isso. E se você pensa que você é indispensável, Ele tem uma resposta. Já vimos em Romanos 11 o que aconteceu. Vejamos agora o relato original em 1 Reis, capítulo 19. Verso 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Uau! Ninguém é tão zeloso. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. Sabemos a resposta que está em Romanos 11. Eu tenho 7.000 profetas que não se curvaram a Baal.
Mas aqui também você encontra a mesma coisa, mas está mais adiante na passagem. Leamos a imediata resposta de Deus. Lemos o 10, vamos ler o 11. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Para resumir, Deus enviou um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Mas o Senhor não estava no vento. Então, depois do vento, Deus mandou um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em outras palavras, o vento, o terremoto e o fogo. Não me refiro àquela banda de rock que vocês conhecem, é totalmente diferente. Na verdade, Deus não está naquela banda de rock. Pelo menos foi isso que nós acabamos de ler. O que Deus diz é que muitas vezes um ministério que tem barulho, tem fogo e é muito forte, nem sempre está produzindo os resultados que Deus quer. O caminho de Deus é o caminho da graça. A voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu manto na sua capa. Pela primeira vez ele se escondeu. Nós temos que aprender a nos esconder e não nos orgulhar de nós mesmos. Ninguém aqui, eu incluído, somos indispensáveis. No momento que pensamos sermos indispensáveis no culto, na igreja ou no ministério, ou no que estamos fazendo, no momento que fazemos isso, pensamos ser indispensáveis, que a igreja é abençoada por causa de nós, certo? Quando falamos isso é porque estamos deprimidos ou esgotados. A Bíblia diz, eis que veio a ele a voz que dizia, que faz aqui, Elias? Versículo seguinte. E disse, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus profetas, mataram os teus profetas à espada, eu só fiquei. E buscam minha vida para me tirarem. Mas adiante Deus diz que tinham ficado 7.000 profetas. Mas veja o que ele diz aqui. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, ungirás rei de Israel, e também Eliseu. Ungirás profeta em teu lugar. No momento que você pensa que você é indispensável, Deus diz, quero que você unja seu sucessor. Deixe-me afirmar que isso é para o nosso aprendizado. Eu creio que Elias tinha muito mais para dar. O ápice do seu ministério foi o fogo cair do céu sobre o altar. Isso aconteceu depois desse fato. Deus estava dizendo, Elias, você está buscando o vento, está buscando a resposta, está buscando a manifestação exterior. Mas o meu caminho é o caminho da graça. Tudo que a pregação do juízo não pode fazer, minha graça fará. E aquele que vai substituí-lo, o profeta que vai sucedê-lo, ele vai demonstrar. E este profeta pediu porção dobrada do espírito de Elias. Elias fez 8 milagres. Eliseu realizou 16 milagres. E o 16º ocorreu após sua morte. Lançaram seu corpo numa cova e depois disso ficaram só os ossos, seus restos mortais, e jogaram dentro da cova alguém que havia morrido e ele ressuscitou no momento que tocou os ossos de Eliseu. Esse foi seu 16º milagre. Ele dobrou os milagres de Elias. Que porção dobrada do teu espírito venha sobre mim, ele disse para Elias, quando foi arrebatado. Mostrei que Elias, ao invés de interceder pelo povo, intercedeu contra. Moisés intercedeu por Israel quando Israel pecou no caso do bezerro de ouro. Ele disse, Senhor, não os risca do teu livro, me risca. Eles tinham pecado. Nós precisamos de pastores e líderes que estejam dispostos a se sacrificar pelo povo de Deus e muito mais pela glória do Senhor Jesus. Posso ter um amém? Eu sempre penso que é um privilégio
É um privilégio para mim servir. Certo? E para mim, é um privilégio fazer o que eu estou fazendo. É um grande privilégio. Amém? Eu prefiro pregar do que ter tido um chamado e alguém está olhando para mim dizendo: eu tinha aquele chamado que o pastor tem, Deus me deu há 20 anos atrás, mas eu não quis, e Deus entregou para ele. Eu prefiro ser alguém que obedeceu. Outro dia eu estava lendo a Bíblia e o Espírito de Deus me levou para Atos capítulo 1. Eu não sei porquê, mas eu acabei lendo Atos capítulo 1 e cheguei à parte onde conta a história de Judas que se enforcou e suas entranhas se derramaram. A Bíblia diz que esse campo se chamou Aceldama, que é campo do sangue. E Pedro se levantou e Pedro disse: irmãos, nós só somos 11, precisamos de 12. Precisamos de mais um que tem estado conosco quando Jesus estava aqui. E a Bíblia diz que ele citou um versículo do livro de Salmos que diz, a respeito de Judas: tome outro o seu bispado. A palavra bispado foi traduzida por ofício em outras versões. O termo ofício. Mas se analisarmos o original, a palavra é episcopo, de onde vem episcopal, superintendente, alguém que supervisiona e é líder na igreja. O que Deus está dizendo é isso: se você não for diligente, seu ofício será tomado por outro. Existe um ditado que diz que ninguém pode tirar o ministério de ninguém. Sim e não. Temos que ser bíblicos e não nos basear nos ditos populares. Amém? Você tem impressões digitais e também tem impressões vocais que ninguém mais tem, exceto você. Deus o fez único e quer que você o sirva nessa capacidade. Mas no momento que você pensa que é indispensável, alguém irá substituí-lo. Deixe-me afirmar que Deus não tem pressa. Ok? Ele tem muito tempo. Você não tem. Mesmo que chegue a 120 anos, não vai ser muito tempo. Deus é eterno. Ele pode levantar outro. No momento que você começa a reclamar, começa a se esquecer e não tem mais Eucaristia, e você não possui mais um coração grato. Se você tem a graça, deve ser grato. Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu posso pregar, posso servir nessa igreja, posso falar de Jesus, o pão da vida, o totalmente desejável, o grande amigo, a brilhante estrela da manhã. Eu posso falar dele. Isso é um privilégio. O que damos a ele, ele multiplica. Amém. Quem quer ganhar sua vida acaba perdendo. Mas aqueles que perdem suas vidas por sua causa, gastam seu tempo no domingo, gastam seu dia, gastam o que quer que seja por causa dele. Não para impressionar, mas por causa dele. O que perder sua vida por minha causa, a encontrará. Quem tenta salvar sua vida, perde. Às vezes um dia pode ser tão cheio, tão maravilhoso, tão rico, mas muitas vezes ele pode ser rápido. Nada acontece. Todos os dias são preciosos. Quando você completa 35, 40 anos, todos os dias são preciosos. Não desperdice. Não quero dizer que você é velho, mas acorda. Amém? Você está me acompanhando? Glória a Deus. Você está aprendendo? Ok. Glória a Deus. Ungirás profeta em teu lugar. Eu vou contar agora uma história. Acredito que vai abençoar e ajudar você. Lembre-se que não pode se desencorajar. Você está numa grande igreja. Pregamos por 2 semanas sobre Melquisedeque e Abraão e como essas duas pessoas foram apresentadas de forma muito clara no livro de Hebreus, capítulo 7. Diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho, Abraão respondeu com dízimo. Quantos vocês sabem que nesse mundo os maiores problemas naturais ou desafios que nós temos têm a ver com essas duas áreas? Ou provisão ou falta de provisão, ok? Até os ricos se preocupam com dinheiro. Você sabia que toda a indústria bancária no mundo, todos os governos do mundo se preocupam com essas duas coisas? Dinheiro suficiente para a população e para a saúde. Quando falamos dos velhos, falamos da saúde.
Essas áreas são importantes. Não sejamos hipócritas dizendo Deus está nos preparando somente para os céus, para a vida eterna. Certo? Se você morrer e for para o céu, Deus vai dizer, o que você está fazendo aqui, Elias? Você entende? Tem uma obra a ser realizada. Assim, essas duas áreas são cobertas pela ceia e também pelo dízimo. Vou mostrar algo que está muito claro. Deus vê esses dois como uma resposta para as nossas necessidades naturais, para o que chamamos vida terrena. Ele nos deu a resposta. E ainda assim, muitas igrejas não creem na importância da comunhão com respeito à nossa saúde. Alguns acreditam na graça, mas não acreditam mais no dízimo. Eles dizem que isso não está no Novo Testamento. Eu não vou falar mais sobre isso porque preguei muito na semana passada. Nós vemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, e voltando Eliseu a Gilgal. Gilgal era um lugar onde havia bênçãos. Foi a primeira parada do povo de Israel, juntamente com Josué, quando cruzaram o Jordão. Gilgal foi o lugar das 12 pedras. Foi o lugar onde eles circuncidaram as crianças que não eram circuncidadas quando saíram do Egito 40 anos antes. Era um lugar de bênçãos. Gilgal quer dizer, tirada foi a vergonha. A cruz foi o lugar onde nossa vergonha foi tirada. Havia fome naquela terra. Diga, foi um tempo de fome. Diga, tempo de fome. Eu estou preparando vocês para os dias que virão. Ok? Sabemos que o mundo está faminto até que Jesus retorne. Desde que os nossos pais pecaram no jardim do Éden, o mundo tem estado faminto. O mundo está faminto. Estou falando em termos de comparação. Estamos entrando num tempo de fome. Essa mensagem é uma palavra para o nosso tempo. É a palavra de Deus para este momento. Existia fome na terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu servo, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Põe uma panela grande no fogo. Próximo verso, então um deles saiu ao campo, a panela já estava no fogo. Já estava quente. Mas um brincalhão, um rapaz, seu nome não foi mencionado, isso não importa, não interessa quem foi, um deles saiu para tentar melhorar a sopa que já estava feita. Já estava pronta. O profeta disse, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas. E esse rapaz saiu dizendo, essa sopa precisa ser melhorada. Tudo começou no Jardim do Éden. Deus tinha um banquete delicioso preparado para Adão e Eva. Tudo estava preparado. Começaram já na obra completa. Não tinham que construir, não tinham que semear, não tinham que cavar, não tinham que cortar, não tinham que fabricar. Tudo já estava pronto. Deus queria que eles usufruíssem e dessem a Ele a glória. Mas o homem começou a olhar para uma árvore e dizer, acho que Deus esqueceu de alguma coisa. Eu posso melhorar. Minha sabedoria. Aí veio a queda. O homem sempre quer melhorar e acaba trazendo a morte. Eu já me adiantei um pouco, deixe-me voltar. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas. A propósito, se analisarmos a palavra ervas, vem da palavra hebraica orá. E essa palavra não quer dizer somente ervas, vem da palavra or, que é luz. É algo brilhante, algo iluminado. Muitas vezes no nosso louvor e adoração nós queremos iluminar, trazer alguma coisa especial. Não interessa muito a letra, contanto que tenha ritmo, é isso que o povo gosta. Isso vai atrair o povo, depois nós pregamos. Não, irmãos? Eu não sou contra os ritmos, nós usamos isso, mas a mensagem é mais importante. As palavras de Jesus, as palavras que o apresentam, o louvor que sobe as suas narinas como aroma suave é mais importante.
Alguns pensam, mas Pastor Prince, se nós tivermos um sermão mais ilustrativo, esse tipo de coisas, eu não sou contra nada disso, mas o que traz brilho, às vezes, não é o vento, nem o terremoto e nem o fogo. Isso não é resposta. Vocês me escutam? Ele foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Ele pensava que era uma videira. Tem pessoas que gostam de comida orgânica. Essa mensagem é para você. Era uma videira brava, não era plantada, era uma videira orgânica. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. É uma espécie de pepinos. O nome técnico é coloquíntida. É usado na medicina nos dias de hoje, mas pode ser venenoso. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ele viu algo que parecia apetitoso, parecia certo, parecia bom. Adão e Eva viram que a árvore era boa, era linda, aleluia. Eu penso que eu posso melhorar aquilo que Deus fez por mim. Mas no fim, perderam tudo. Ele queria melhorar, porque era bonito. Ele pegou, cortou e colocou dentro do ensopado. Próximo versículo. E o ensopado foi servido aos homens, os filhos dos profetas, e quando provaram, eles gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Você sabia que a panela, eu estava pensando sobre isso, eu estava meditando nisso, a panela é um lugar de colocar comida. É um lugar de vida, um lugar de sustento, um lugar onde você não espera encontrar a morte. Espera encontrar nutrição para a vida e não para a morte. Mas agora havia morte na panela. Eu estive pensando qual a tipologia da panela. As pessoas buscam por vida e encontram a morte. O que sustenta a vida? O que dá a vida? É claro, o alimento natural, mas aqui existe uma verdade escondida. Eu penso que pode se referir ao nosso corpo, mas também se refere ao ministério do púlpito, porque a palavra deve ir e produzir vida. Você não espera que exista morte na panela. Vocês me escutam? O fato aqui é que existia morte na panela, ok? Eles não podiam comer. E eles gritaram para o homem de Deus, pelo menos eles sabiam a quem clamar, porque Eliseu, cujo nome quer dizer Deus é salvação, é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Eliseu disse. Eliseu pediu um pouco de farinha, tragam farinha. O quê? Traga farinha, e ele colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos, podem comer. E já não havia mais perigo no caldeirão. Olhe para mim, irmãos. A forma como o mundo vê é que se existe algo ruim, tem que remover. A forma de Deus é adicionar alguma coisa maior. Não me entenda mal. Escute. Certo? O mundo hoje ainda está sob maldição. Somos abençoados porque fomos redimidos. O mundo está em maldição, concorda? Se você tiver boa comida, um arroz bem preparado e delicioso, ou batatas, ou seja o que for, e alguém colocar um pouco de fezes dentro, matéria fecal. Mas a quantidade de matéria fecal é minúscula, muito pequena. Dá para comer toda a comida? Não. O seu filho diz, pai, o filme é bom, só tem essa partezinha que é ruim, que tem uma mulher nua. E dá ele a comida e diz, coma. Só para que você saiba que existe só um pouquinho de veneno nesse filme. O fato é esse, irmãos, quando algo tem 90% de limpeza e 10% de sujeira, está sujo. E quanto à água? Você bebe a melhor água, que passou por um longo processo de filtragem. Amém? Um processo pleno de filtragem. É a melhor água na cidade. Se você é vendedor de água, não estou criticando o seu produto. Não fique com raiva de mim. Eu estou simplesmente dizendo a realidade. E você coloca um pouquinho de veneno na água. Só um pouquinho de água suja. Você beberia? Não. Por quê? Porque a impureza se espalha. A impureza é pior do que a parte boa da água. Esse é o mundo no qual vivemos. Só existe uma solução. É Jesus entrar nessa situação. Você sabe que o Senhor Jesus veio em tempo de fome. Jesus caminhou na região da morte. Mas onde ele caminhou, ninguém morreu na sua presença. Mas as evidências mostram que onde ele foi, se alguém estava morto,
reviveu. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? A Bíblia diz que ele entrou na situação, ele veio para o meio das necessidades, da depressão e da queda, da nossa maldição. Ele se moveu entre nós. Ele não estava no palácio em Jerusalém, comungando com a elite, com os grupos importantes. Ele estava entre os pobres, estava entre o povo. Quem o tocou recebeu poder. Eu gosto da versão que diz, recebeu virtude que saía dele e curou a todos. Se você caminhar por aquelas estradas, eu já caminhei por aquelas estradas, uma estrada de 2000 anos, do vilarejo de Betsaida. Eu coloquei meus pastores deitados lado a lado e filmamos. Eu representava Jesus. E era uma estrada muito estreita. Pensávamos que era larga. E a Bíblia diz que deitaram os doentes dos dois lados da estrada. E os que tocaram as suas vestes, tocaram suas mãos. Dá para imaginar todos aqueles doentes deitados em suas macas e camas, clamando com as suas feridas mal cheirosas, deitados ali. Era a humanidade ferida. E o príncipe da paz veio, o Filho de Deus, o amado do Pai. Ele é a farinha refinada que veio e os enfermos tocaram nele. À sua frente estavam deitados doentes, mas atrás estavam todos de pé. Vocês que são diretores de cinema, anotem aí. É incrível, eu amo a figura. Todos quantos o tocaram ficaram sãos. Existia virtude nele, nas regiões da morte. Havia ressurreição nele. Ele não era a ressurreição e a vida. Tragam farinha. Se olharmos para a farinha nas 5 ofertas de Levítico, nós temos uma oferta que não tipifica a morte de Cristo. As outras 4 são tipos da sua morte. Só uma que fala da sua vida. E essa é a oferta da farinha ou dos cereais. Veja que Levítico 2, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. A melhor farinha, as senhoras sabem, quando toca nelas, quase não pode sentir. Elas são muito finas, tão finas. Quando você toca, é tão macia. Não tem grãos, é muito macia. Como Jesus, não existe nada grosseiro no seu jeito de ser, nas suas palavras. Nada fora do lugar. Nenhuma das suas características tem preponderância. Quando ele era firme, ele não feria. Quando ele era um servo lavando os pés, não era serviçal. Suas características eram lindas. Ele era totalmente balanceado no seu caráter. Verdadeiro, mas gentil. Algumas pessoas são gentis, mas perdem sua verdade. Não dizem a verdade. Não têm coragem de dizer a verdade. Nossos filhos precisam ouvir a verdade. Se algo é venenoso, temos que dizer isso para eles. Algumas pessoas são tão verdadeiras, mas não têm amor. Fale a verdade em amor. Posso ter um amém, irmãos? Jesus é a melhor farinha. E sobre ela derramará óleo. Óleo simboliza o Espírito Santo. Jesus não era só a melhor farinha, era ungido. Todas as suas ações eram motivadas e guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Colocará o incenso. Significa todos os seus pensamentos e palavras subiam como perfume agradável para Deus. Que material importante para a nossa santa meditação, irmãos. Podemos meditar nisso. Às vezes estou fazendo exercícios e a minha mente está tão vazia. Eu estou caminhando, subindo uma ladeira e eu começo a meditar nisso. Eu penso, a melhor farinha. A melhor farinha. É tudo que eu posso dizer. A melhor farinha. Não precisa citar um versículo longo. Diga, farinha melhor. A melhor farinha. Então eu digo óleo. Depois eu digo incenso. Eu falo tudo sobre ele. O Pai ama isso. O Pai gosta de ouvir a respeito do seu filho. Voltemos ao texto.
É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Certo? Aroma agradável ao Senhor. Tudo é queimado. Vamos para o verso 4. Faziam pães finos com essa farinha. Note que duas coisas são mencionadas. Bolos feitos sem fermento, amassados com óleo. E pães finos sem fermento, untados com óleo. Lembre-se que no ventre virgem, o divino Filho de Deus foi misturado com óleo. Por isso o anjo Gabriel disse a Maria: o santo que será concebido no teu ventre será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo te cobrirá. Você vai ter um bebê. Sem participação humana, o Espírito Santo te cobrirá. Ele estava misturado com óleo. Sua pessoa foi misturada com óleo no ventre da sua mãe. Quando ele tinha 30 anos, a próxima unção. Ele foi untado com óleo. Agora a unção veio. Primeiro misturado, depois untado. Ele saiu do Rio Jordão e o Espírito Santo desceu. A propósito, para aqueles que acreditam somente em Jesus, Jesus o Pai, Jesus o Filho, Jesus. Essa doutrina encontra aqui um problema, porque aqui nós vemos que ele saiu da água, o Pai falou: você é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Nós temos aqui 3 pessoas divinas e um Deus. Quem acredita nessa doutrina tem que acreditar no ventriloquismo. O Deus triuno. Um Deus, irmãos, um Deus. Deus triuno. Posso ter um amém? Voltemos à 2 Reis. Tragam farinha, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pastores e líderes, nossas pregações não são perfeitas. Não somos perfeitos. Precisamos ter o Senhor Jesus no nosso sermão. Ele vai purificar o resto se houver no nosso sermão alguma impureza. Em toda pregação tem opinião humana, toda pregação tem uma tradição, toda pregação tem ignorância que se manifesta. Mas quando colocamos Jesus, ele purifica tudo. Nesse mundo de maldição, o impuro faz o puro impuro. Mas quando colocamos Jesus, ele é maior do que a impureza. Quando ele toca o impuro, ele se torna puro. Quando a farinha foi colocada na panela, toda a morte desapareceu. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou no caldeirão da morte, na cruz, por você e por mim. Quem saiu lá de dentro? Nosso Senhor Jesus. Mas a morte foi destruída. A morte teve que pedir arrego. A único homem que não se prostrou diante dela. Todos os homens têm medo da morte. A Bíblia diz que Jesus assumiu a forma de homem, carne e sangue, e passou pela morte. Ele nasceu para morrer. Seu corpo existia para morrer. Por que morrer? Para que com sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Aqui termina a história. Ela foi contada em 7 versículos somente. Vamos começar uma outra história. Veio um homem de Baal Salissa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita. Perceba bem, parece que o Espírito Santo uniu esses 2 milagres. Fala da comunhão e fala do dízimo. Porque hoje recebemos a melhor farinha na ceia do Senhor. Por isso Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Existe uma grande mentira que tem sido dita, que diz que antes do apóstolo João partir, ele viveu uma longa vida. João, o apóstolo, ele escreveu suas 3 epístolas. Ele advertiu a respeito dos agnósticos. E os agnósticos não creem que Jesus veio em carne e sangue. Eles creem que ele foi uma consciência cósmica. Você tem Cristo em você, Cristo está em você, Cristo está naquele que está na rua. Temos que internalizar para entrar em contato com a consciência cósmica de Cristo. Como eu sei? Porque eu fazia parte disso. Nova era. Isso é muito perigoso. Traz morte para a nossa alma. Todas as vezes que participa da ceia, você se opõe a isso. Existe o pão e existe o vinho. O corpo e o sangue. Quando você participa, você destrói a doutrina dos agnósticos.
Todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. É o espírito do anticristo. A ceia é isso. O inimigo vai atacar você, vai vir contra você. Na semana passada eu preguei sobre a ceia, certo? O que aconteceu essa semana? O meu filho ficou doente. Na quinta-feira, teve uma febre alta. Durante a sua vida de bebê, ele só tem 2 anos e meio. Mas durante sua vida, como um bebê, um menino, ele nunca teve febre com mais de 39 graus. 39,5 é febre muito alta. Os médicos dizem que essa temperatura é realmente muito alta. Não sabia o que fazer. E o diabo disse, onde está o seu ensinamento sobre a ceia? Você tem que correr para o hospital, leve o seu menino para lá. Você vai ser responsável. Ele começou a atacar. Eu conheço pregadores que não pregam sobre cura porque têm medo dos contra-ataques. Mas, amigo, ele contra-ataca porque ele está tremendo. Significa que ele está com medo. Amém? Como diz o Evangelho de Marcos 4,17, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, em outras palavras, o diabo ataca quando pregamos a palavra, porque ele teme que a palavra encontre lugar e se enraize. Ele quer que eu pare de pregar sobre a ceia, mas eu estou pregando uma vez mais sobre a ceia. Naquela noite, quando ele estava com 39 graus de febre, eu o coloquei na cama e eu participei da ceia em favor dele. E no dia seguinte, ao acordar, levei a ceia para ele, certo? Eu disse, Justin, esse é o corpo de Cristo, coma. Sua temperatura ainda estava alta e ele comeu e eu o levei para o meu escritório, o coloquei no meu colo, estávamos lendo algumas histórias da Bíblia, de Jesus curando o leproso. Ele não queria brincar ou correr, ele ficou quietinho e eu literalmente senti com os meus lábios e com minhas mãos no seu corpo que ele estava quente e seu corpo começou a esfriar lentamente. E a febre parou naquele dia. Obrigado pelas orações para vocês que sabiam, ele está bem. Não tem mais febre. E, literalmente, eu senti a febre passar. Isso aconteceu depois que ele participou da ceia. Quando o diabo vier e disser, não funciona, essa é hora de perseverar, meu irmão. Surge a tribulação por causa da palavra, para retirá-la da nossa vida. Alguns respondem negativamente, dizendo, não vou ler a palavra então. Assim você vai estar na mão dele. É como alguém que vai caçar e com seu rifle mata 3 pássaros, 2 ficam feridos e os outros fogem. Atrás de qual ele vai primeiro? Das aves feridas ou das mortas? Das feridas. As mortas ele pode buscar depois. Você pensa, o meu amigo não lê a palavra, ele está muito bem. Isso é o que você pensa. O quintal do vizinho parece sempre mais verde. A outra igreja parece que é melhor. Certa feita eu estava em Nova Zelândia e os campos eram tão verdejantes, colinas verdejantes, eu tive que parar o veículo, sair do carro, pular a cerca e correr naquela grama verdejante. Corri e percebi que tinham manchas marrons. Alguns crentes tinham estado lá, são chamados de ovelhas. E percebi que eu estava correndo sobre estrume. Era a matéria fecal das ovelhas e estavam secas, mas de longe eu não conseguia ver até que eu pulei a cerca. Aquela mulher parece ser mais atraente. Aprecie a mulher que você tem. A outra igreja parece melhor, a outra carreira parece melhor, até que você pula a cerca. Até que você casa com outra pessoa e diz, essa mulher não tem o que a minha mulher tinha. Já era. Voltemos à história.
Veio um homem. Parece que o Espírito Santo uniu essas duas histórias. Uma apresenta a resposta para o tempo de fome. A outra fala de provisão. Veio um homem de Baal-Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Isso fala do dízimo. Bikurim, no hebraico. 20 pães de cevada e algumas espigas verdes. Então Eliseu disse a seu servo: sirva a todos. O homem de Deus disse: dê ao povo, para que comam. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Isso não é suficiente. Eliseu, porém, respondeu: sirva todo o povo, pois assim diz o Senhor. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Eles trouxeram o dízimo. Essa nação estava passando por esse tempo de fome e morte porque eles não estavam trazendo o dízimo. Era para ser trazido para os filhos de Arão, mas eles estavam expulsos da sua terra. Tudo estava fora do seu lugar. Tudo estava em desordem e confusão. Mas esse homem que era sincero disse: eu quero dar meu dízimo, para onde eu vou? E ele decidiu ir para Eliseu. E não somente eles tiveram provisão, mas também tiveram sobras. Lhes sobrou. Eu gosto de sobras. Essa história lembra você de alguma coisa? Lembra de alguma coisa e de alguém? Nosso Senhor Jesus, você se lembra? Vemos na Bíblia que existem duas diferenças entre Jesus e Eliseu. Uma é o tamanho do milagre, a outra é o estilo do milagre. Eliseu alimentou 100 homens. Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, provavelmente 15 a 20 mil pessoas. Tem sempre mais mulheres e crianças do que homens. E sobejaram 12 cestos. Vemos que em tudo ele tem a preeminência. O estilo, veja como Eliseu fez. Eliseu teve que dizer: assim diz o Senhor. Jesus não teve que dizer: assim diz o Senhor, porque ele é o Senhor. Eliseu teve que usar o nome do Senhor, teve que usar a palavra do Senhor, mas Jesus usou seu próprio nome. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. Nosso Senhor Jesus é a palavra que Eliseu usou para alimentar o povo. Ele era um servo. O Senhor Jesus está numa classificação e num lugar de preeminência. Ninguém é como ele. Amém, irmãos? Em ambos os casos houve sobra. Sobejou nas duas histórias. Porque Deus quer que você saiba que sua provisão é sempre maior do que sua necessidade. Na casa do meu Pai existe pão em abundância. Sempre mais do que você necessita. O amor de Jesus, seu amor é tão grande quanto o seu poder. E esse amor não tem fim. Podemos dizer que seu amor é tão grande quanto o seu poder. Imensurável. A propósito, quando Jesus alimentou os 5.000, você sabe onde isso aconteceu? A Bíblia diz que aconteceu no deserto. No deserto. Jesus disse aos seus discípulos: comprem comida. E eles disseram: onde compraremos? Estamos no deserto. Lembre-se, irmãos, o que é o deserto? O que é deserto para o homem é celeiro para o Senhor. O seu deserto é o seu celeiro. O problema é que quando você pensa que você é capaz, ele não pode ser a sua habilidade. Quando você pensa que você pode, ele não pode agir ao seu favor ou através de você. Quando você pensa que você tem habilidade, ele não pode capacitar você. Mas no momento que você descansa plenamente, ele se torna sua habilidade. Qualquer situação que você enfrentar, faça dessa situação do Senhor. Diga: Senhor, o Senhor é dono disso. Esse é o seu problema. Senhor, cuide disso. No trabalho, diga: Senhor, cuida disso.
Se o problema é com a sogra, diga, Senhor, ela é problema seu. Exponha tudo para o Senhor. Quanto mais você cede, mais ele flui. Mas nós queremos controlar tudo. Amigo, deixe-me concluir. Essas histórias falam de cura e provisão. Assim como a história de Melquisedeque, cura e provisão. Amém. Tudo está na graça do Senhor Jesus, nosso grande amigo. Ele é um terno e gracioso amigo. Ele o ama muito. Muitas vezes você não sabe, mas situações mudam porque ele intercede por você. Amém? Vou falar de Pedro. Mas antes, eu vou mostrar rapidamente que algumas vezes passamos por problemas, contra-ataques, não porque fizemos alguma coisa errada, mas porque fizemos o certo. Eu prego sobre a cura de forma forte. Quando meu filho ficou doente, eu disse que era um contra-ataque. O que eu fiz? Eu participei da ceia. Amém? Muitas vezes Deus nos protege, outras permite que passemos pelo problema. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Sua fé não desfaleça. Quer dizer, passaria pelo problema. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Por que Deus permitiu que ele passasse por aquilo? Às vezes permite que passemos, outras vezes nos livra do problema. Se ele permite que você passe pelo problema, é porque ele vai levá-lo para uma posição mais alta. Vai alcançar riquezas maiores. Eu acho que esse foi o caso de Pedro. Eu vou explicar por quê. Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. É porque havia algo em Pedro que precisava ser peneirado e o diabo sabia. Ele pediu que Deus permitisse e Deus permitiu. A única coisa que o Senhor pediu foi que sua fé não desfalecesse. E até profetizou que ele iria se converter. Viu? A razão está no versículo seguinte. Pedro disse, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Ele estava muito autoconfiante. Isso mostra porque o Senhor disse, vai passar por isso. Mas sua fé não vai desfalecer e vai se converter. Vai ficar mais forte e vai fortalecer os outros. Me escutam, irmãos. Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Às vezes não compreendemos o contexto. Vamos ao último versículo. O salmista diz no Salmo 66, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Já se sentiu assim? Deus permite isso. Você confessa o favor de Deus. O pastor Prince fala do favor de Deus. E ainda assim, homens cavalgam sobre sua cabeça. Por que permites, Deus? Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Veja qual foi o desfecho. O desfecho foi sair de um lugar ruim e ir para um lugar de fartura e bênção. A versão livro, mas finalmente trouxeste-nos para a abundância. E a palavra hebraica é revaia. Revaia vem de revá. A etimologia da palavra revaia é a palavra que os judeus usam para intoxicado. Essa palavra quer dizer mais do que o suficiente. Significa supersaturado. Deus o levará para um lugar de maior abundância e riquezas, saúde e provisões. Antes do inimigo atacá-lo, tem que pensar 2 vezes, porque você vai ser melhor do que você entrou. Não existem despojos a não ser que exista uma guerra. Irmãos, estamos em guerra, mas não tenham medo. Se o inimigo atacou, isso quer dizer que você vai para um lugar de maiores riquezas. A propósito, o único outro lugar na Bíblia, o único outro lugar que a palavra revaia ou abundância é usada, está no famoso Salmo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja a palavra aí. Preparas uma mesa perante mim, fala da comunhão, na presença dos meus inimigos, no meio das enfermidades. Tome a ceia.
Quando estiver sendo atacado, participe da ceia. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice revaia, transborda. É o único outro lugar que essa palavra aparece. Se Deus permite que os inimigos cavalguem sobre sua cabeça, que pisem em você, seja quem for, e você diz, Senhor, onde está o teu favor? Tranquilo. Se parece que está passando pela água e pelo fogo, olhe para o desfecho. Você vai romper. E quando você romper, vai estar mais alto do que quando entrou. Um lugar de abundância. Lugar onde vai transbordar. Glória a Deus. Concluo aqui minha pregação. Aleluia. Glória a Jesus. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Ou onde você estiver assistindo, daqui a pouco vou orar por você para Deus protegê-lo. O Senhor Jesus ensinou para que oremos desta forma. Oremos, não nos deixes cair em tentação. Ele nos ensinou a orar assim. Algumas tribulações Ele nos permite passar, quase sempre para eliminar a justiça própria da nossa vida e nos tornar mais humildes. Mas você nunca vai passar por uma tribulação que Ele não tenha permitido. Se você passar pela tribulação, você vai sair para uma posição mais próspera. Onde você estiver, diga assim, pastor, ore por mim, eu quero Jesus como meu salvador pessoal. Amigo, Ele morreu na cruz por seus pecados, o justo morreu pelo injusto, o Filho de Deus levou os seus pecados. Todos nós conhecemos João 3,16, mas João 3,17 diz assim, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo. Ele não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo, salvar o mundo. Se esse é você, onde você estiver agora, faça essa oração depois de mim. Oremos em voz alta. Você que assiste pela televisão, faça essa oração do profundo do coração. O Senhor vai escutar. Ele está aí com você. Diga, Senhor Jesus, o Senhor é totalmente desejável. Eu agradeço porque o Senhor deixou tudo para vir e viver como um homem, viver uma vida perfeita e oferecer o corpo perfeito como uma oferta naquela cruz. O Senhor levou todos os meus pecados, toda a minha maldição, todas as minhas enfermidades, sem exceção. O Senhor as levou no seu próprio corpo. E no terceiro dia, Deus o ressuscitou. Eu confesso, Senhor Jesus, o Senhor é meu Salvador. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor é meu Senhor. Eu sou salvo, completamente perdoado, profundamente amado, grandemente abençoado. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique de pé. Eu vou abençoar vocês. Se fez essa oração pela primeira vez, você agora é filho de Deus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vá à igreja. A vida da igreja é vital para a bênção da sua família e seu bem-estar. Amém? E para a paz completa em todas as áreas da sua vida. A igreja não é ideia humana. Foi ideia de Cristo. Ele morreu para gerar a igreja. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão nesse lugar. Nessa próxima semana, o Senhor sabe o que nos espera e o que espera a nossa família. O Senhor disse a Moisés que iria à frente. Eu escuto o Senhor dizendo, eu vou à sua frente. Eu vou adiante preparando os dias dessa semana para você. Eu darei vitória. Se você olhar para mim como o seu pastor, nada lhe faltará. Olhe para mim. Não olhe para as tempestades. Não olhe para as vicissitudes da vida. Olhe para mim, diz o Senhor. O Senhor o abençoe e sua família com as bênçãos de Abraão. O Senhor guarde você e os seus amados, preserve e os seus amados de todo o mal, de todos os perigos e acidentes, de toda a infecção, de toda doença e enfermidade, de todos os poderes das trevas, do poder do maligno. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável para com você, sua face brilhe sobre você. O Senhor conceda seu favor sobrenatural e superabundância. O Senhor levante a sua face sobre você e sua família
e conceda a você e aos seus amados sua paz, bem-estar, bênção e paz em todas as áreas da sua vida. No nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga amém. Deus o abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.